Mas ele pegou uma carona lá no Livro dos Médiuns, muito bem, é assim que se estuda, e ele viu que nem sempre é o dinheiro que move o interesse do médium não honesto ou do médium interesseiro. São outros interesses pessoais, como, por exemplo, o status. O status. Tem médiuns, tem pessoas que usam mediunidade não para ganhar dinheiro, porque aí seria mais escandaloso ainda, mas não usam para ganhar dinheiro, mas usam para ganhar status, para ganhar uma posição social, para ganhar privilégios e aplausos no meio onde ela se encontra. Ele é o bajulado, ele é o querido, ele é o máximo, ele é o que todo mundo respeita, mas não é o que todo mundo tem medo, ou que todo mundo quer saber o que é que os espíritos acham através dele. E é claro que isso é verdade, e isso está cheio também. Não são só aqueles que estão lá para ganhar dinheiro, talvez sejam até em menos quantidade, mas os que estão lá para se destacar. Tem pessoas que vão para a presidência de um centro espírita, por exemplo, vou dizer aqui da nossa família, do centro espírita, da nossa doutrina, e que ficam lá até a morte. Eles não querem dinheiro, o negócio deles não é estar lá para roubar, para desviar, não. Fazem ótimas administrações, mas não largam nunca. Por quê? Eles querem a vaidade, é para satisfazer a sua vaidade, o seu orgulho de estar na direção, de estar na frente, de todos estarem paparicando, ele é o presidente. Tem gente que tem tara por esse título, presidente. Se entrar num clube qualquer, até clube de jogador de baralho, clube de jogador de bola de gude, tem que ser o presidente, ele tem que ser o presidente. Quanto ele vai ganhar com isso? Nada, dinheiro não, mas ele vai ganhar o status de presidente. Isso encanta também. E isso aí, querido irmão Oswaldo, é realmente uma tônica em todo o ambiente. Inclusive, as pessoas exploram muito ignorantemente isso nos centros espíritas, onde não há competência para estudar o espiritismo, como ele está codificado, explora a mediunidade, porque a mediunidade encanta as pessoas. Mediunidade atrai as pessoas. Se eu disser para vocês que lá no centro tal, logo mais, às 20 horas, nós vamos fazer curas, o espírito vai se manifestar, o espírito do fulano de tal, o espírito disso ou o espírito daquilo, se eu disser isso para vocês, logo tem que congestionar, tem que interromper o trânsito, desviar o trânsito lá da frente do centro, porque vai ficar assim de gente. Mas eles não vão lá para aprender nada. Como as pessoas não vão para essas igrejas de 3, 4 mil, 5 mil pessoas num culto Harry Potter, num culto Mandrake, eles não vão lá para aprender nada. Eles vão lá para se curar da dor na coluna, da dor na perna. E eu vi agora recentemente um desses veiculadores de Jesus, dizendo que a perna do cara cresceu, tinha uma perna mais curta e a perna cresceu. Oh, que maravilha! Transformou a sociedade com o crescimento da perna daquele indivíduo anônimo. Que tolice! Numa época de informática, numa época de comunicação globalizada, mundialmente contactada, instantaneamente, curar a perna, curou a gagueira, a língua não saía, agora a língua sai e tal, e faz um estardalhaço para ganhar dinheiro, fama e poder, resolvendo o que da humanidade? Se juntar todos esses milagres fajutos, entre aspas, armados, que existem por aí, se juntar tudo isso, isso muda o que a sociedade? Assim como os milhares de pessoas que procuram os grandes médiuns, não mudam em nada por isso, não mudam em nada, continuam sendo as mesmas criaturas, porque não tem o convênio, tem a sustentabilidade da razão na fé. Creem porque creem. Crer é mais fácil do que entender. Crer é mais fácil do que analisar, estudar e concluir. E crer não traz a responsabilidade da equivalência pelo sucesso na transformação pessoal. Não traz. Então os indivíduos creem que estão salvos sem a menor necessidade de fazer por onde se modificar. Então a tônica de político-partidária ou político-religiosa é a mesma. O defeito está no homem, o defeito está no egoísmo. É a fama, o dinheiro e o poder que todos buscam. Buscam isso na religião, buscam isso na política e buscam isso na Mega Sena. A tônica é a mesma. É o egoísmo projetando o indivíduo para dominar o mundo. E as religiões inócuas, incompetentes e ineficientes estão aí também sem saber o que fazer. Está aqui de uma católica e de um chefe da Igreja Católica, a maior autoridade no assunto, sem saber onde estava Deus ou se Deus existe mesmo. Calcutá lidava com a miséria e olhava para cima: Senhor, eu estou aqui, eu não aguento mais. Como é que eu vou fazer? Por que o Senhor não dá um jeito nisso? Vejam como a falta do raciocínio na fé abala as estruturas até dos escolhidos, até dos eleitos.
Eu não tenho dúvida a respeito da moralidade, da virtuosidade de Teresa de Calcutá. Eu não tenho dúvida da virtuosidade, da elevação espiritual de Irmã Dulce. Eu não tenho dúvida. Mas eles têm uma cruel dúvida em relação a Deus, sem negar a unicidade das vidas. Porque se fossem reencarnacionistas, entenderiam que todos aqueles pobres e miseráveis são os espíritos que foram ricos e poderosos em outras épocas, em outras civilizações, e que estão ali passando por aquilo tudo que causaram no passado aos seus irmãos, e estão ali passando na carne, na própria vida, aquilo que proporcionaram pelos seus desvios, pelos seus desmandos, pelas suas taras, pela sua desonestidade, pela sua corrupção. Isso não é justo? Ainda mais abrindo-se desse micro-organismo que é a Terra para um universo com bilhões de galáxias, bilhões de trilhões de septilhões de mundos. A propósito, eu não vou dar intervalo para a Valéria. Eu tenho mostrado aqui, o Alça vai mostrar, essa matéria que foi publicada na revista Veja de 28 de fevereiro de 2001. Aqui, Alça, aproxima mais aqui nos bilhões de terra para congelar. Aí, pode congelar aí. Vamos lá. Olha lá, está escrito ali embaixo do título, bilhões de terras. Estudo diz que metade das estrelas da Via Láctea, é uma pequena aglomeração de estrelas, com em torno de 400 bilhões de estrelas. Vejam, em termos de universo, isso é um pequeno conglomerado de estrelas, 400 bilhões de estrelas. Então diz aqui, estudo diz que metade das estrelas da Via Láctea tem planetas como o nosso. Pode abrir, Elsa. Tem planetas como o nosso. Agora eu vou mostrar para vocês revista Veja, outubro de 2010, 6 de outubro de 2010. Essa de agora, vocês vão ver a manchete. A Irmã da Terra. Olha lá, Alça. A Irmã da Terra. Está aí a matéria da revista Veja, levando aqui, a Irmã da Terra. Aí, congelada aí, diz assim: a descoberta de um planeta muito parecido com o que habitamos abre uma possibilidade espetacular, a existência da vida extraterrestre. Pode tirar, Alça. Isso está na revista Veja dessa semana, dia 6 de outubro de 2010. Então, estão vendo? Isso aqui é sustentado pelo Espiritismo. Isso faz parte da revelação, da terceira revelação de Deus. Isso faz parte aqui da codificação. Isso é extraordinariamente belo, isso é extraordinariamente convincente, porque está de acordo com a ciência. A religião tem que ser científica, digamos assim, porque ciência é ter conhecimento, é desvendar aquilo que era desconhecido. Então, só desvendando o desconhecido, o homem conhece as regras de Deus para entendê-lo como suprema inteligência, como supremo amor, suprema bondade, suprema justiça, nada fazendo para que alguma coisa pudesse se perder. Valéria tem até uma série de perguntas que eu acho que ela vai fazer, ou se ela quiser ler ali alguma coisa, aqui, ela vai ler sobre o dos médiuns. Sobre essa questão do nosso telespectador aí, Oswaldo, está no capítulo 28 do livro dos médiuns, na questão 306. Eu vou ler um trechinho aqui que diz: em resumo, a faculdade mediúnica é concedida para a prática do bem, e os espíritos bons se afastam de quem pretender transformá-la em meio para alcançar qualquer coisa contrária aos desígnios da providência. O egoísmo é a chaga da sociedade. Os espíritos bons a combatem. Não se pode supor que queiram ajudá-la. Isso é tão irracional que seria inútil insistir a respeito. Então aqui os espíritos são muito claros de qual é o objetivo da mediunidade. Não é para consultas, porque as pessoas realmente procuram, né, Zé Manuel, os centros para, aqui faz consulta, eu queria me consultar a respeito de casamento, a respeito de trabalho, e não se presta para isso a mediunidade. A gente vê aqui claramente qual é o propósito da mediunidade, que é nesse intercâmbio com o plano espiritual, de esclarecer a esses irmãos que desencarnam, que se encontram desorientados a respeito da vida futura, a respeito do que eles têm que fazer, quais são as atividades que têm que exercer. Então é importante, não é mera curiosidade para saber a cor que vai pintar a casa, ou essas coisas que não têm nenhuma utilidade. A mediunidade é uma coisa séria e ela precisa ser respeitada. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com algumas perguntas aqui. Fiquem ligados.
Bom, retornamos com um bloco aqui do programa Terceira Revelação. Recebemos o telefonema aqui da Maria José do Centro, ligou para parabenizar pelo ótimo programa, obrigada. E como nós falávamos aí no começo, né, na introdução, dia 3 de outubro, além das eleições, nós tivemos aí a data onde a gente comemora o nascimento, né, o aniversário aí que seria de Kardec, que nasceu a 3 de outubro no ano de 1804. E, Zé Manuel, existiram, né, outros homens incumbidos com a missão e com o trabalho de Kardec, de trazer para a humanidade a terceira revelação? Olha só, os espíritos esclareceram a respeito disso, que não. E é fácil entender que não. Uma revelação que viesse por 3, 4, 5, ela seria conflitante. Ela geraria já de início uma série de correntes que iriam seguir um, seguir outro. Vejam que a primeira revelação teve como o missionário principal, e foi ele incumbido disso, Moisés, e não o Josué. Moisés é que assumiu, Moisés é que foi o líder, Moisés é que foi o único a se concentrar a primeira revelação, que foram os 10 mandamentos, que estão em vigor até hoje, não foram revogados, inclusive nos seus códigos de não matar, não é? De não cobiçar, de uma série de coisas que estão em vigor até hoje. Não teve nenhum daqueles mandamentos revogados até hoje, mas o Moisés foi o único, foi o principal, foi aquele que concentrou. Jesus também foi o único. Foi ele quem concentrou, ele é que foi o missionário, ele é que foi o objeto principal da segunda revelação. E Kardec foi o principal da terceira revelação. Foi ele e nada de outro, porque ele fechou e fez assambarcou todas as áreas teológicas, sociológicas, astronômicas, metafísicas, cosmológicas, a respeito do que seria esta revelação, que tem um corpo de início, meio e fim, um corpo de um conteúdo capaz de transformar a humanidade, não com o espiritismo em si, mas com os conhecimentos das regras de Deus, essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, para que do átomo ao arcanjo tudo se encadeie no processo evolutivo. Tudo na natureza está nesse processo, no rumo da perfeição. Então não houve outro missionário. Até porque Kardec também foi orientado, porque ele teve essa preocupação. E se eu não conseguir? E se eu morrer? E se eu largar no meio do caminho? Aí sim, eles esclareceram. Outro assumirá o seu posto, outro o substituirá. Porque as revelações e essas projeções no processo educativo da humanidade elaborado por Deus e arquitetado e trabalhado e executado pelos espíritos superiores, esse processamento não depende de um indivíduo. Se o indivíduo falhar na missão, falhou ele, mas a missão continua. Como eu disse aqui, tem até acho que uma pergunta aí que eu já vou matar a respeito de Kardec ter se suicidado, que muitos irmãos articulam isso para denegrir o espiritismo. Nada a ver. Moisés, quando desceu do Monte Sinai, mandou matar milhares de pessoas e tinha acabado de receber os 10 mandamentos, onde lá estava escrito, não matarás. E ele mandou matar logo embaixo, com poucos dias depois de ter recebido os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram invalidados por isso? Claro que não. Isso foi problema do missionário, foi problema de Moisés, que até não entrou na Terra Prometida por causa disso. Aí sim, passou para Josué. Mas não foi problema dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão em vigor. Qualquer missionário que fale não compromete a missão, o trabalho que ele estaria desenvolvendo, o objetivo do trabalho, não é comprometido. Santos Dumont, como eu disse da vez passada aqui, se suicidou e não comprometeu a aviação. Ninguém abandonou a aviação, os sucessos e o progresso e a utilidade da aviação em função do suicídio de Santos Dumont. Ninguém fez isso. Então, o missionário, ele não compromete o conteúdo da missão que ele recebe. Ele pode fracassar na execução do seu trabalho. Então, foi só Kardec, o missionário da terceira revelação, que falou sobre tudo, fez um fecho de tudo, e aqui está no Livro dos Espíritos. Partam do Livro dos Espíritos. Esse é um dos nossos objetivos básicos aqui. Não deixá-los conhecer o espiritismo pela porta dos fundos, que está tudo contaminado, está tudo sujo aí. É jogar aqui. Por isso eu digo, não me interpretem mal, porque eu não estou pregando doutrina minha, não estou dizendo que isso aqui é a única salvação, logo eu não sou fanático, não podem dizer que eu sou fanático. Eu sou escrupuloso. Eu estou dizendo para os cientistas que trabalham com matemática não negligenciarem e não errarem nas 4 operações.
na subtração, na adição, na divisão e na multiplicação. Não podem errar nisso. Se errar nisso, compromete tudo.